Então, agora nós vamos falar os tipos de operações que nós temos no mercado. Tanto, né, isto não é específico para o mercado de dólar, né? Isso que eu vou mostrar para vocês agora, ele é do mercado de ações, de dólar, tanto no mercado futuro quanto no mercado à vista, né? Tanto Bovespa quanto BMF, tá? Então, para falar dos tipos de operação, nós vamos começar primeiro falando em trade, né? Existe muito essa palavra no mercado financeiro, né? No mercado de renda variável. Então, vamos primeiro definir, né, a palavra trade, né? A palavra trade, ela vem do inglês, né? E ela significa negociar, né? Trocar, tá? Então, quando falamos que você fez um trade no mercado, significa que você conseguiu colocar uma ordem e executar essa ordem. Você queria comprar a um preço X e alguém se sujeitou a vender para você nesse preço X. Ou tinha alguém vendendo naquele preço e você aceitou pagar naquele preço. Então, quando você faz essa negociação, nós chamamos de trade. Então, isso é um termo muito comum que nós usamos o dia todo, né? Quantos trades você fez no dia, né? Esse trade foi bom, né? Esse trade foi ruim, esse trade foi péssimo para mim, né? Então, a palavra trade vem do inglês negociação e é utilizada no nosso mercado aí diariamente, tá? Aí, nós vamos falar dos tipos de operações que dá para a gente fazer no mercado financeiro, principalmente no dólar, né, que é o nosso mercado, que é o foco desse curso, desse treinamento. Aí nós temos a palavra day trade, né, que significa o quê? Negócios feitos durante o dia, né? O day, do inglês dia. Então, o day trade significa que você fez operações naquele mesmo dia, você não levou para outro dia. Tudo que você abriu, você fechou naquele dia. Então, é uma operação day trade, tá? Se você faz só operações day trade, você é um day trader, né? Você faz operações somente durante o dia, você não fica posicionado de um dia para o outro, tá? Então, day trade são operações que são abertas e fechadas no mesmo dia. Este é um estilo de operação. Qual seria o outro estilo de operação além do day trade? Seria o swing trade, né? Que são operações que você não encerra no mesmo dia. Você abre ela em um dia e você vai fechar dali um dia, pode ser dali um dia, pode ser dali um ano, pode ser dali 10 anos, né? Então, qualquer operação que você abra e você não feche no dia, você leve ela para o próximo dia, você está fazendo um swing trade, tá? Que são operações que são abertas e não são fechadas no mesmo dia, ok? Especificando um pouquinho mais o day trade, né? O day trade, quando você faz uma operação de day trade e você compra e vende no mesmo dia, você não precisa ter margem financeira de um dia para o outro. Você só precisa ter o dinheiro daquela operação que você fez, né? Diferente do swing trade, que você precisa ter dinheiro a mais para você bancar as margens, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, ela não requer margens para você ficar posicionado, porque você não vai ficar posicionado, tá? Então, não requer margem retida ao final do dia, porque você vai encerrar a sua operação. O capital inicial que você precisa para essa operação, ele é baixo,
Por quê? Porque você não precisa ter o dinheiro todo daquela operação. Você precisa ter uma garantia só que você vai conseguir comprar, vender e pagar aquela diferença. Então, as margens operacionais, elas são bem baixas para você fazer operações de day trade, tá? Consequentemente, com pouco dinheiro, você consegue operar grandes somas de dinheiro no dia. Por quê? Porque as mesas proprietárias, as corretoras te dão alavancagem. Então, você tem R$ 1.000 e você consegue operar um valor de R$ 50.000. Por quê? Porque você só vai pagar a diferença entre a compra e a venda. Você não vai pagar aquele ativo, você não vai comprar aquele ativo e recebê-lo. Você vai comprar, daqui a pouco você já vai vender de volta e só vai pagar a diferença entre eles. Tá? No caso do mini dólar, né, que a gente vai especificar depois o que é mini, o que é cheio, né, e todo o financeiro que eles geram, mas a cada ponto de variação com um mini contrato equivale a R$ 10 de ganho ou perda. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco para vocês um pouquinho mais detalhadamente, todo o cálculo disso daqui, tá? E aí, uma coisa que é importante salientar, né, e mostrar para vocês é que hoje 70 a 80% das operações do mercado do dólar diariamente são operações de day trade. O que significa isso? Que somente 20 a 30% faz uma operação para ficar posicionado. Isso torna o mercado bastante especulativo. Ou seja, as tesourarias, né, os bancos, as corretoras, elas abrem posições para fechar no mesmo dia. Ou seja, estão especulando, né? Mercado especulativo, tá? Então, o day trade tem essas características, ok? Agora nós vamos ver o swing trade, tá? O swing trade, para você fazer, você precisa ter uma margem ao final do dia, tá? Então, se você quiser comprar um mini contrato de dólar ou até 5 contratos do dólar padrão cheio, e você quiser ficar posicionado, eu quero abrir essa posição e eu quero levar ela 7 dias, 5 dias, 10 dias, até ela chegar em tal determinado preço, em um determinado preço. Você precisa pagar uma margem. E aí você tem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, R$ 10.000 na conta, né? E você quer ficar posicionado em um mini contrato de dólar. Hoje é em torno de R$ 4.000, né? Um mini contrato de dólares à margem. Essa margem você não vai perder, você vai depositar ela em garantia. E aí, quando você encerrar essa operação, você vai ter o lucro ou o prejuízo entre a compra e a venda que você fez, e essa margem vai ser devolvida para você. Ela só é uma garantia de que você vai ter dinheiro para pagar caso aconteça alguma eventualidade de cair muito ou subir muito o mercado, tá? Esta garantia, ela pode ser usada CDBs, títulos públicos, ações ou dinheiro, tá? Então, eu tenho um título público. Você não precisa necessariamente ter o dinheiro lá para você dar de margem de garantia. Então, se você tem uma parte em CDB, renda fixa, e você quer fazer uma operação de swing trade, você pode alocar esse CDB, né, que você tem, ou esse título público, para fazer esta operação e servir como margem de garantia. Ações também serve. E dinheiro, no caso, se você tiver o dinheiro líquido, você tem 10 mil, comprou um mini contrato, mais ou menos em torno de R$ 4.000 vai ser retirado da sua conta e quando você encerrar a operação, retorna. Tá? Consequentemente, para as operações de swing trade, você precisa ter um capital mais elevado, né? Porque no day trade, você só vai pagar a diferença entre a compra e a venda. Já no swing trade, não, você tem que ter a margem de garantia.
Então, como chama essa margem de garantia? Você tem um capital, você precisa de um capital mais elevado para fazer a operação. Se eu quiser comprar um mini contrato de dólar no day trade, com R$100 na conta eu consigo. Se eu quiser fazer no swing trade, eu preciso ter R$5.000 na conta. Ok? É um operacional razoavelmente alavancado. Ele não é tão alavancado igual o day trade. Por quê? O day trade você compra um mini contrato de dólar com R$100 na conta. No swing, você precisa de R$5.000. Só que você estará negociando $10.000. Então, também é alavancado. Você não está pagando todo o valor do contrato. Tá? Então, por isso que é um pouquinho alavancado, bem menos que o day trade, mas é alavancado. Tá? Ao final do dia, quando você faz uma operação de swing trade, o mercado gera um ajuste, que nós vamos falar mais para frente detalhadamente sobre ele. Este ajuste é onde você vai ser ajustado nesse dia. Para que serve isso? Para evitar inadimplência. Se eu faço uma compra do dólar e o dólar vai caindo, eu estou alavancado no swing trade. Daqui a pouco, eu posso falar assim, não tenho dinheiro para pagar. Então, o que a BMF faz? Gera um ajuste diário e você paga ou recebe diariamente o dólar. Né? A diferença entre a tua posição do dia anterior. Então, eu comprei o dólar no 10. Ao final do dia, fez o ajuste no 20. Eu ganhei 10 pontos, eu vou receber esse dinheiro. Assim como se cair 10 pontos no ajuste, eu vou pagar já nesse dia 10 pontos. No dia seguinte, eu não estou mais posicionado no ponto que eu comprei, e sim no ajuste do dia anterior. Então, todos os dias você recebe ou paga dinheiro se você estiver fazendo uma operação de swing no dólar, por exemplo. Tá? As operações de swing no dólar, elas são feitas em mercado futuro, né? Como nós vimos aí no módulo anterior. Este mercado futuro, ele vence a cada 30 dias. Então, essas operações elas precisam ser encerradas até o vencimento. Tá? Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente, na rolagem, mas no vencimento precisa ser encerrada todas as operações do dólar. Eu não posso simplesmente comprar e deixar lá. No vencimento eu vou ser liquidado. E aí, como no day trade de 70% a 80% são operações day trade, sobram os 20% a 30% de todas as operações diárias que são feitas em swing trade, em operações mais longas. Tá? Então agora a gente vai discutir rapidamente sobre um termo que se usa no mercado bastante também, que é o termo scalper. Né? Muita gente fala, eu faço operações scalper. Então, vamos começar pelo que é um scalper. Né? Esse termo ele vem do pregão, na época do pregão Viva Voz, né, que tinha da BMF. Scalpers eram pessoas que adquiriam uma licença para poder operar em benefício próprio no pregão Viva Voz. Como esse mercado, na época, era um mercado líquido e era um mercado de banco, esta pessoa, scalper, essa figura lá dentro, operando em benefício próprio, ela conseguia fazer operações em cima dos bancos. Então, o banco queria comprar um lote grande no 10. Esse scalper comprava no 11 antes do banco e começava a subir, porque o banco precisava daqueles lotes, e era bastante lote. E aí ele vendia para o próprio banco no 3, no 4, no 5. E essas eram operações, às vezes, que duravam segundos. Então ele conseguia comprar antes do grande e entregar para o grande mesmo, daqui a pouco. Então, o scalper era essa figura que operava em benefício próprio dentro da BMF.
E operações em scalping veio deste termo que sugere operações rápidas, operações curtas. Então, fala, vou fazer um scalping. Significa o quê? Que eu vou tentar comprar e já vender rápido, sair da operação rapidamente. Então, quando você fala, eu sou um scalper, né, significa que você busca o dia todo operações curtas e rápidas. Ok?